Agora no Repórter MT eu converso com Laila Leão Lima Teixeira, ela que é coordenadora de projetos e parcerias do Senai Mato Grosso. O Senai faz parte de um grupo, uma parceria internacional composto pelo Senai, pela FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia do Senai, e a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E juntos eles desenvolvem um projeto que chama Desenvolvimento do Empreendedorismo Feminino, que eu estou traduzindo já, né, da frase em inglês, e Cuiabá, ele vai ser, a cidade será palco, né? Vai ser um cenário, um ambiente de pesquisa desse projeto. Laila, qual é o objetivo desse projeto, desenvolvimento do empreendedorismo feminino? O que Cuiabá vai ganhar tendo a união dessas três frentes de trabalho para entender como acontece o empreendedorismo feito por mulheres aqui? O objetivo desse projeto é, em parceria com a Faculdade de Tecnologia do Senai Mato Grosso e a OIT, nós entendermos, através de uma pesquisa primária, qual é a realidade das mulheres hoje no empreendedorismo local, como elas estão ascendendo a posições de liderança e quais são as suas dificuldades para isso. E de que maneira está sendo distribuído isso, se elas realmente estão conseguindo empreender seus projetos prioritários e se elas estão em outras empresas, se elas estão mesmo adquirindo posições de gestão, posição de executivos, de liderança. Esse projeto está acontecendo em outros lugares? Hoje ele está acontecendo no Mato Grosso, mas existem outros países que já desenvolvem esses projetos em parceria com a OIT. E por que Mato Grosso? Porque a OIT, ela traz para o país a oportunidade de desenvolvimento de programas nesse sentido, e aí percebeu que Mato Grosso ainda existe um indicador bastante elevado de mulheres que não estão ocupando posições de liderança nas empresas. E isso... Então a gente tem muito espaço ainda para alcançar aqui. Exatamente. E muitas... O quadro é preocupante. E o desejo de empreender das mulheres. Então percebeu-se uma oportunidade, e como essa oportunidade também é trazida pela CNI, pela Confederação Nacional das Indústrias, e percebeu que Mato Grosso teria a oportunidade de desenvolver isso, sobretudo com a atuação da Faculdade de Tecnologia do Senai. Eu tenho dados aqui que diz que, segundo os dados, né, do IBGE, a atuação feminina em posições de liderança nas empresas, como um todo, né, no país, está diminuindo. Em 2002, chegamos a ter 40% dessas vagas. Em 2016, o percentual foi reduzido para 37,8%. Então, que o avanço feminino no cenário corporativo ainda é lento, ainda tem muito a se conquistar. E aí tem uma outra pesquisa recente da McKinsey, não sei se é assim que pronuncia esse termo, esse nome desse centro de pesquisa, que aproximadamente 50% dos homens acreditam que as mulheres estão bem representadas na liderança quando há apenas uma em cada 10 líderes na empresa. Então, 10 líderes, uma sendo mulher, um líder sendo mulher, ok, está bem representado, e muitas mulheres também acreditam nisso. 30% das mulheres acreditam que está ok, se a gente tem um espaço, está ok. E que essa escritora que traz aqui esse dado, Daniela Diniz, ela é diretora de conteúdo de eventos da Great Place to Work Brasil, ela fala que isso é uma preocupação, porque quando a gente entende e aceita um número de 10%, a gente para de refletir, para de trabalhar e buscar esse avanço no cenário. Você acha que esse número, ele representa muito pouco? 10% é muito pouco para nós? É algo que a gente precisa questionar realmente, porque você pensar que uma pessoa em cada 10 é suficiente, acho que precisa ser discutido. Sendo a mulher a maioria da população? A questão do empoderamento feminino, ela não diz que a mulher tem que ser a maioria, mas que deve haver um equilíbrio aí entre número de mulheres e homens, nessa diversidade de gênero dentro de uma organização, um empreendimento. E que, apesar dessa diversidade, mas que fique claro para que homens e mulheres percebam os seus direitos e consigam se valer dos seus direitos. Então, não é defender que as mulheres sejam a maioria, mas que elas tenham oportunidades iguais. E é sabido que essas oportunidades iguais para homens e mulheres caracteriza e proporciona um desenvolvimento profissional de ambos e, sobretudo, a qualidade de vida deles. Então, é sadio fomentar essa diversidade de gênero e esse acesso a direitos iguais. E essa pesquisa, ela vem para entender isso.
se a percepção da mulher é que ela está tendo dificuldades para ascender ao empreendedorismo ou a cargos de liderança, ou se está sendo posto pela sociedade, se está sendo posto pelas políticas de governo ou pelas oportunidades de negócio, essas barreiras. Então a gente vai identificar a percepção da mulher e o que é que está sendo apresentado como oportunidade para ela. Identificando essa percepção, é preciso avançar. Exatamente. É preciso discutir, entender quais são essas dificuldades e a partir daí serão criadas ações e aí todas as entidades, não só privadas, mas públicas, poderão ter informações relevantes para criar seus programas. E aí programas de empoderamento, programas de discussão sobre a diversidade de gênero, sobre como que cada um pode contribuir de forma equilibrada para um ambiente de empreendedorismo, para um ambiente de que as pessoas possam ter oportunidades semelhantes, né? E Laila, é interessante porque muitas pesquisas vão sendo feitas em centros de estudos, né? Em Mato Grosso, por exemplo, são muitas faculdades, muitas pessoas estão pesquisando mulheres e empreendedorismo feminino. E quando tem um projeto que vai buscar em todos esses centros de pesquisa, levantar todo esse material, é possível ter uma visão global do que está sendo feito, identificar tudo isso. E aí vocês vão para campo, fazer entrevista com mulheres, conhecer de perto a realidade dessas mulheres. Muitas vezes em pesquisa até o pesquisador já sai com algumas hipóteses. Você já tem assim qual a sua percepção em relação a qual a dificuldade da mulher quando se pensa em empreendedorismo feminino, assim, na sua percepção, na sua sensibilidade, a partir de tudo que você já viveu atuando no Senai Mato Grosso? O que a pesquisa basicamente ela vai tentar trazer é tudo que isso já está publicado na literatura do estado de Mato Grosso e o que esse conteúdo todo consegue conectado, depois de uma análise estatística, nos responder. Depois, uma análise secundária, em que a gente vai conversar com essas pessoas que estão em posição de liderança e entender o que dessa pesquisa da literatura é realmente real, o que elas estão mesmo presenciando e o que elas vão nos dizer. Então, para isso, vai ter esse contato pessoal com informantes chaves. Começo serão em torno de 30 pessoas, depois 200 pessoas, que a gente espera que seja uma amostra representativa desse grupo de mulheres empreendedoras. E a ideia é identificar se o que a gente tem percebido na prática, que são mulheres que percebem muitas dificuldades por serem mulheres, não serem aceitas, ou se isso está dentro delas, ou elas que se limitam, como você mostrou na matéria, que as próprias mulheres percebem que 1 entre 10 já é suficiente. Sim. Então, a gente vai identificar isso. O que a gente percebe é que muitas reclamações, né, de mulheres que têm percebido barreiras, mas a gente não pode dizer se essa barreira realmente ela é real ou se é da própria mulher que não se permite, né, atuar da mesma maneira que os homens atuam no mercado de trabalho. Um dado também de pesquisa é que existe uma crença de que as mulheres naturalmente deixam a carreira por causa da família. E essa pesquisa, né, que a gente citou, ela aponta que isso é um dado equivocado, que apenas 2% pretendem abandonar a carreira para focar na família. Então, embora as pessoas acreditem, a maioria, que 80% das mulheres pensam em deixar a empresa para a questão da família, na verdade, apenas 2% deixam, né, mulheres deixam por conta quando vêm os filhos. E isso é real, é presente. O que a gente percebe é que, com o decorrer dos tempos, a mulher vem se permitindo atuar no mercado de trabalho, atuar em posições de liderança e gestão. Filho não é empecilho. Não, ela pensa que é mais uma questão que ela precisa administrar. E ela conta aí com um ambiente familiar nesse sentido. A gente percebe que os homens estão muito mais abertos para administrar essa questão junto com as mulheres. E é toda uma mudança cultural e educacional. E é percebido que se a mulher ela deseja atuar como uma gestora ou atuar no mercado de trabalho da mesma forma que o homem, ele vê isso como valoroso e ajuda nessa administração. Então, é natural que a gente perceba as mulheres mais atuando, administrando bem isso, percebendo que é algo que é possível sim, ela
Quando você observa cases de sucesso, aqui em Mato Grosso, as mulheres em todas as áreas? Ou chama atenção a atuação da mulher em alguma área específica? Eu vejo em muitas áreas. Nós atendemos diversos tipos de negócio. Atendemos desde indústria, onde nós temos mulheres como diretoras industriais, até empresas de serviço, contabilidade, outras, enfim, N negócios. E elas sempre se destacando muito e se permitindo atuar desta maneira. É claro que a gente percebe naturalmente que ela se responsabiliza muito pelas atribuições da casa, se sente mais exigida do que o homem. Mas a gente tem percebido que o homem tem dividido muito isso com as mulheres. Isso é uma construção ainda a ser uma trabalhada, construção, né? Porque foi construída essa ideia, esse conceito natural da mulher, já que ela é mãe, cuidar de toda a casa, administrar o lar. E depois a mulher vai para o mercado de trabalho, então ela está em processo de construção. Isso, e quando a gente conversa com mulheres mães, elas mesmas relatam que os filhos exigem muito das mães, mais do que dos pais. As mulheres conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo, Laila, do que os homens? Conseguem, a realidade é que conseguem. E aí a contribuição do homem é muito importante nesse processo. Então, eu acho que é uma questão de administração mesmo do seio familiar e contribuir para que ela consiga mesmo posições relevantes isso no mercado de trabalho. A mulher que ela tem essa contribuição, esse equilíbrio na casa, ela consegue ir a caminhos muito maiores dentro de uma empresa. Então não depende só da postura dela, mas da postura da família como um todo. Então, pelo que você diz, né, essa sua percepção é que a família, embora a mulher ela esteja no mercado de trabalho, essa preocupação do ambiente familiar ainda é muito presente na vida da mulher, né? Ela não se desliga dos filhos, vou trabalhar não. Ela é muito presente e o equilíbrio e a tranquilidade em casa é fundamental para que ela tenha sucesso e tranquilidade mesmo para fazer essa progressão na carreira. Com certeza, com certeza. Eu acho que a contribuição da família, do esposo, do homem na casa é muito relevante para o papel da mulher dentro da empresa. Esse equilíbrio é importante, porque senão ela vai tentar compensar, né? Ela vai atuar, porque ela não vai deixar a responsabilidade dela da casa em detrimento ao trabalho, e ela também não vai querer ter o seu rendimento, seu desempenho ser reduzido no trabalho. E aí ela vai colocar um esforço sobremaneira. Por isso que o equilíbrio na casa é importante. Então, nesse processo de empoderamento feminino, a gente precisa entender essas duas funções, ter claro que isso é fato e que isso também é para o homem. E que ambos precisam estar juntos nessa atuação. Não fortalecer só um lado, mas buscar esse equilíbrio. E as mulheres, né, elas têm ocupado espaço nas faculdades, em cursos que antes eram de território masculino, né, eram tidos como espaços masculinos. Na sua percepção, né, a mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser? Aonde ela quiser. Onde ela quiser. Existem espaços que são territórios de homem, essa ideia está totalmente ultrapassada. Eu acho que ainda mais a gente considerando, né, aqui o estado, que é um estado de agronegócio. Quantas mulheres estão no agronegócio? Não existe isso. Aquilo que ela quiser se especializar e que perceber oportunidade, pode sim. Não vejo por que o fato de ser mulher vai limitá-la. Quando você diz que né, no início 30 pessoas, depois 200, em Mato Grosso todo o estado de Mato Grosso? A expectativa é começar primeiro com essa pesquisa e a gente perceber quais são os grupos representativos. E aí dentro desse grupo, a gente fazer essa amostragem no estado de Mato Grosso. E a partir, a ideia, né? Começa a partir de quando e qual a previsão de resultado? Que a gente vai ter o resultado dessa pesquisa. A gente espera que até o fim desse ano nós tenhamos um resultado dessas 30 informantes chaves. Nossa! E aí no ano que vem das 200. Então vai ser um período de trabalho árduo, porque pesquisa envolve muita dedicação. Exatamente. A gente precisa ter esse cuidado com a pesquisa inicial para entender quais são as representações empreendedoras, gestoras públicas, pessoas que estão iniciando o seu estágio de desenvolvimento de projetos. Então, entender quais são esses grupos de representação para fazer essa amostragem das mulheres que vão realmente falar pelas outras e aí fazer a tradução dessa pesquisa para uma realidade local
e que essa conversa com essas mulheres seja mesmo assertiva. Então, é todo um trabalho que antecede esse momento com as mulheres para garantir que o resultado seja eficaz. E esse respaldo internacional que esse projeto tem, né, porque ele tem um respaldo internacional, ele pode impactar que tenhamos daqui uns 5 anos os números estejam diferentes em Mato Grosso quando se fala em empreendedorismo feminino? Com certeza, porque só o fato de você iniciar a pesquisa já gera uma discussão, como você falou. O fato dessas mulheres perceberem que 1 entre 10 é suficiente, não gera uma discussão sobre o assunto. Então, quando você fala sobre a pesquisa, e em paralelo a essa pesquisa haverão 2 workshops, houve um sobre gestão de recursos humanos e haverá mais um sobre a diversidade de gênero. Já tem data? Está previsto para o mês de junho. E aí, então, essas discussões trazem à tona questões que talvez a gente não conheça, dificuldades que talvez a gente não saiba. E aí faz com que as pessoas possam refletir um pouco mais sobre o assunto e ver se os problemas que são relatados hoje retratam mesmo a realidade e resolvem. E solucionando estes, eu vou ter esse problema de mulheres, esse número reduzido de mulheres em posição de liderança solucionado. Então, só o fato de você começar a discussão, você já gera uma massa crítica, você já gera aí uma cerca de soluções que podem vir. E quantas descobertas, né, certamente virão a partir dessa pesquisa? Quantas mulheres empreendedoras aí que estão nos assistindo, que estão fazendo seu trabalho de maneira isolada, que tem tanto potencial, né? A gente vê pela cidade o quanto a mulher trabalha, o quanto a mulher mato-grossense se dedica, né, ao trabalho, à família, faz 1001 coisas e muitas vezes de maneira isolada. Então se cria também uma rede de fortalecimento. Isso, e você conhecendo seus pares fica muito mais fácil para trabalhar. Exatamente. O que nós percebemos no primeiro workshop é que nós tivemos 800 inscrições e 500 mulheres presentes. Então, para nós... A mulher está em busca, né? Para nós foi uma surpresa, porque percebemos que existe mesmo uma necessidade. E que a gente, não é só a literatura que diz, não são só os números. As pessoas realmente querem, as mulheres realmente querem. E aí, conversando nos bastidores, elas falaram, eu quero participar da pesquisa. Então, existe mesmo pessoas precisando disso, precisando de que sejam discutidos mais esse assunto. Então acredito que a pesquisa é oportuna. Para a gente finalizar, qual é a dica que você deixa para aquela mulher que é empreendedora, mas está assim diante desse conflito? E agora, tem mercado para mim? Eu realmente, esses números podem mudar e a gente vai ter mais reconhecimento? Com certeza. E aí, com uma experiência de vida que eu tenho em casa, uma mulher muito guerreira, que foi minha mãe. Hoje eu trabalho Sua mãe trabalhava? Trabalhava e conseguiu criar os filhos. Vocês são quantos em casa? Somos em 2. E ela sempre demonstrou muita força, muita dedicação e muito equilíbrio no domínio das atividades em casa e no trabalho. Hoje faço parte de uma instituição em que a diretora regional é uma mulher. Já tem essa inspiração, né? E ela conseguiu que a nossa instituição, por 7 anos, conquistasse a melhor gestão do país na CNI, na Confederação Nacional das Indústrias. Então, o Senai, ele tem esse resultado, né, por ser uma instituição gestionada por mulher, em que 58% das cargos de liderança são mulheres. Então, sim, tem a oportunidade, onde a mulher quiser se especializar, se dedicar, ela pode sim alcançar níveis de liderança, níveis de gestão e até empreender uma ideia nova que deseja colocar em prática, um sonho que quer colocar em prática. A mulher é muito criativa, com certeza, né? Muito criativa, muito dinâmica. Sensível e pode contribuir sim para qualquer ambiente de trabalho. Laila Leão Lima Teixeira, minha entrevistada de hoje.